gel. Como é que vocês estão? Tranquilo? Passando muito álcool em gel. Pedro, álcool em gel ou álcool gel ou álquim gel? Depende da variante linguística utilizada. Se você está querendo atingir a norma padrão, aquela que é indicada pela gramática, ou até a norma culta, aquela que é falada pelas pessoas com maior acesso à escolaridade, aí a gente estaria falando de álcool em gel. Mas nada impede você falar álcool em gel. Qual que é a função da linguagem, galera? Não é se comunicar, não é passar uma mensagem? Se você passou a mensagem, tá ok. A gente tem que pensar se é adequado ou inadequado. Aqui no dia a dia, você falar álcool em gel talvez não seja inadequado. Agora, na redação do Enem, é álcool em gel, tá? Então presta atenção nessas diferenças aí, que é algo que a gente vai mais ou menos abordar hoje também. Para começar com esse tema, fala aí, qual que é o tema da semana, Janine? O tema do nosso caso de família de hoje é caminhos para combater o preconceito linguístico no Brasil. Ô, gente, proposta 6 do Mural tá lá no nosso site oficial. Se você ainda não acessou, acessa lá, fazendo merchan básico. E aí, ô, gente, vocês me mandassem muitas mensagens falando que tá com dificuldades aqui, ó. Caminhos para combater, gente, alternativas. Quais são as alternativas que a gente tem para enfrentar o preconceito linguístico no Brasil? Mas é muito difícil a gente pensar em alternativas para combater se a gente nem sabe o que é isso. Preconceito linguístico. O que é preconceito linguístico? O que é esse negócio de variação linguística? Eu sei que na linguagem vocês trocam ideia a respeito disso. Então, vamos recuperar essa ideia, vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão? Let's go! Então, galera, lembra que eu tinha falado com vocês em sala de aula aí, os meus alunos lindos de Venda Nova, Barreiro, Lagoa Santa, pessoal maravilhoso do centro também, as turmas de março do centro. Então, Eldorado! Barreirão Cabuloso! E a Pampulha, manda um beijo pra Pampulha. Pampulha! Não, a galera fica com raiva. Amo muito, amo todos. Hoje Eu moro ali na Pampulha, então eu também gosto do pessoal da Pampulha. Todo mundo junto, todo mundo misturado. É porque o Barreirão é cabuloso. Misturado pode, Pedro. Pode. Ah, é verdade. Lógico. Depois. Junto e misturado aqui só na internet. Né? Isso mesmo. Então, preconceito linguístico, eu tinha falado para vocês, eu avisei. Gente, esse tema é duplamente importante. Por quê? Porque ele pode ser cobrado nas questões objetivas, isso já aconteceu, mas ele também pode aparecer como um tema de redação. Por que não? É um debate atual, é um debate importante da atualidade, a questão do preconceito linguístico. Então a gente precisa entender melhor o que é esse preconceito linguístico, o que solidifica ele, quais são as bases para esse preconceito. Para começar, a gente precisa definir preconceito linguístico. O que é preconceito linguístico? O preconceito linguístico tem como base justamente a forma de comunicação das pessoas. Então, toda vez que há uma certa discriminação relacionada à forma de comunicação de uma pessoa, a gente está falando ali de um preconceito linguístico. Então, se você zoa lá o Daniel do BBB porque ele fala gente, aquilo ali é uma forma de preconceito linguístico. Porque você está zoando de alguém pela forma como ela fala. Nesse caso, uma fala característica do Rio Grande do Sul. Ou se você zoa alguém, chama a pessoa de burra, que isso às vezes existe, chamar a pessoa de burra, de incapaz, porque ela fala nós vai, nós foi. Isso também é um forte preconceito linguístico. Então, preconceito linguístico é isso, ele tem como base a forma de comunicação das pessoas. Aqui no Brasil, a gente tem um papa do preconceito linguístico. Foca aqui comigo, câmera, vem cá. Marcos Bagno se escreve, né? Esse cara é o pai da teoria do preconceito linguístico no Brasil. Ele é um sociolinguista. E ele escreveu um livro que chama Preconceito Linguístico, o que é, como se faz. É um livro relativamente curto, muito didático, muito interessante, em que ele vai abordar a questão do preconceito linguístico, ele vai desmistificar a questão do preconceito linguístico. E aí a gente precisa falar de algumas coisas para a gente tentar entender melhor esse preconceito. Primeiro, a gente precisa entender que normalmente o preconceito linguístico ele parte de uma supervalorização da norma culta. Qual é a norma culta? É a maneira que as pessoas mais cultas de uma sociedade, as pessoas das elites, as pessoas que têm um nível socioeconômico mais alto, que normalmente têm um maior acesso à escolaridade, se comunicam. Então, a norma culta ela é muitas vezes tida como a única coisa possível, como se só fosse possível acertar, como se falar a norma culta fosse certo e falar diferente da norma culta, longe da norma culta, com outras variantes informais ou regionais, fosse algo errado. Então, normalmente a gente tem essa supervalorização da norma culta. E aí a gente tem que entender que norma culta não é a mesma coisa que norma padrão.
O que é norma padrão? A norma padrão é aquela forma de comunicação, são aquelas regras, aqueles conceitos que são indicados pela gramática normativa. Então a norma padrão é o que está na gramática normativa. A norma culta não segue completamente a gramática normativa. Você não vai ver uma pessoa no dia a dia usando mesóclise, dizendo dar-se-ia, dir-te-ia, alguma coisa. Só o Temer que usava mesóclise, né? Fora ele, eu acho que ninguém mais utiliza. Mas você pode não usar a mesóclise, que seria uma norma padrão, e mesmo assim estar dentro da norma culta. Então, normalmente, quando há uma discriminação, quando o preconceito linguístico acontece, ele acontece baseado nessa supervalorização da norma culta. Então, as pessoas acreditam que a norma culta é a única coisa possível. Agora, vamos voltar para esse quadro aqui. Vamos tentar entender essas coisas que eu escrevi, isso tudo aqui com base no livro do Marcos Mano. Primeiro, essa diferenciação entre língua e gramática. Então a gente precisa entender que a língua não é a gramática. A língua existe e foi inventada e os seres humanos começaram a desenvolver língua muito antes de a gente inventar uma gramática. A gramática começou a ser estudada ali na Índia e depois de forma mais forte na Grécia. Mas antes de haver gramática, já havia língua. Então a gente não pode dizer que língua é igual a gramática. O próprio Marcos Mano desenvolve algumas analogias lá no livro dele para a gente tentar entender melhor como que isso acontece. Então ele diz que a língua é como se fosse um rio. Por quê? Porque a língua está em constante movimento, ela anda sempre para frente, ela nunca para. Tem até uma frase aí do Heráclito, acredito que seja do Heráclito, Bruno Petter, se estiver assistindo, se eu estiver errado me corrija, mas o Heráclito que disse que um homem nunca se banha duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque o homem está sempre em constante modificação, então ele vai se modificar, e o rio também já não vai ser mais o mesmo. Ou seja, o rio nunca para. O rio é um processo orgânico, um processo que você não consegue parar e segurar ele. E a mesma coisa é a língua. Então você não consegue simplesmente dizer a língua é isso, a língua está aqui e agora, dessa forma que eu quero que seja. Não, você não pode pegar a língua e colocar ela dentro do seu colo, ou medir ela. A língua é muito grande, ela é muito orgânica, ela está em constante movimentação. Tá? E a gramática é uma poça. Então, o que isso quer dizer? Que a gramática é uma coisa parada, que é uma coisa menor, que é uma coisa que você consegue enxergar ela do início ao fim. Tem outras analogias que ele utiliza que são muito interessantes. Então ele diz o seguinte: uma receita de bolo não é um bolo, um molde de vestido não é um vestido. E outras analogias que ele utiliza. Só para pegar essa da receita do bolo. Então, a gramática é como se fosse a receita de bolo. E a língua é como se fosse o bolo em si. Então, existem vários bolos e várias formas de fazer, às vezes, o mesmo bolo. Então, a gramática é uma dessas formas. Ela indica o que é a norma padrão da língua. Não quer dizer que aquela coisa é absoluta, que só existe aquilo. Não, muito pelo contrário. Então, eu não estou querendo aqui dizer que a gramática não tem valor. Pelo amor de Deus, gente. Se a gramática não tivesse valor, talvez eu não tivesse emprego. Então, eu não vou jogar a gramática no lixo. Ela existe, ela tem uma razão de ser. Para quê? Para que a gente possa padronizar a língua em contextos em que isso é necessário. Então, por exemplo, para a redação do Enem, é importante ter uma padronização da língua. Por quê? Porque se não houvesse uma norma padrão, se não houvesse ali uma indicação do que pode e não pode ser utilizado, o corretor ia ter dificuldade de corrigir a redação. Ele ia pegar uma redação que às vezes era muito difícil, fosse muito difícil dele entender, e ele não ia poder penalizar isso. A mesma coisa, por exemplo, para textos, vamos dizer, do judiciário, né, relativo aí às leis. Se a gente tivesse uma lei sendo escrita de uma forma muito informal ou sendo escrita de acordo com regionalismos, isso ia tornar difícil. Então, se um advogado do Rio Grande do Sul fosse ler uma lei escrita sobre um regionalismo do Nordeste, talvez ele tivesse dificuldade de entender. Então, é preciso padronizar a língua, é preciso haver um padrão para certos contextos. Mas não quer dizer que aquilo é uma verdade única absoluta, que você tem que usar a norma padrão, a norma culta o tempo inteiro, sob pena de ser burro, sob pena de ser ignorante. Não, não é isso que acontece. Então, olha aqui, essa questão do certo e errado. O que o Marcos diz? Que a gente deve abolir essa distinção entre certo e errado. Ou seja, nós vai não é errado. Pode ser inadequado, mas errado não é. Então, se a pessoa está se comunicando, se ela está direcionando uma mensagem, se essa mensagem está sendo decodificada, se você está entendendo o que a pessoa está falando, então o processo da linguagem está correto. Então você não pode dizer que é certo e errado. Então a gente corta certo e errado. Não existe certo e errado em relação à língua. O que existe? Adequado e inadequado.
Então, por exemplo, eu enquanto professor, ainda mais de português, eu tenho que me manter mais próximo da norma culta, por uma série de fatores. Agora, se eu estou numa mesa de bar, se eu estou na minha casa conversando com a minha namorada, talvez eu possa utilizar uma maneira mais informal de falar sem que isso seja inadequado. Da mesma forma, se você estiver numa mesa de bar e for falar de uma forma muito rebuscada, isso pode prejudicar o entendimento. Se você for chamar o garçom de belo senhor, de nobre, ó queridíssimo, por obséquio, traz-me uma cerveja, ele vai achar meio esquisito. Eu sempre dou o exemplo do médico. Então você imagina um médico ou um advogado, vamos dar o exemplo aqui. Um advogado que ele é defensor público lá no interior do Tocantins. E ele vai atender pessoas humildes, pessoas carentes, pessoas que não tiveram acesso à norma culta, à norma padrão durante a escolaridade. E aí ele vai falar de uma forma muito rebuscada com essas pessoas. Ele vai falar de uma forma totalmente dentro da norma padrão. Dentro daquele contexto, do interior do Tocantins, com pessoas humildes, falar com a norma padrão é inadequado. Porque pode dificultar o entendimento daquelas pessoas. Ele tem que tentar ser mais simples, porque ele sabe que as pessoas que ele está conversando são mais simples. Então é isso. Existe adequado e inadequado, a depender da situação comunicativa, a depender de quem está falando. E aí agora a gente volta lá com a Janine para falar mais do preconceito linguístico relativamente à redação. Exatamente. Ô, gente, antes da gente trocar uma ideia a respeito da nossa proposta 6 do mural, gostaria de deixar aqui um momento para você tirar um print desse quadro, porque vocês solicitaram aí nos comentários. Então eu vou deixar vocês tirarem um printzinho desse quadro. Dá o print, beleza? dá o print. Dá o print. Joia demais. Deu print? Então vamos embora. Gente, quando a gente pensa nos caminhos para combater o preconceito linguístico no Brasil, dá uma olhada aqui nessa conversa desses dois senhores. E aí, compadre, firme? É a mesma coisa do bom. Sabe quando a gente está andando assim na rua e vê alguém bom? Bom. Aí eu, sem noção, não, futebol. Ô, gente, não é aqui. Qual que foi a... Pedro até riu, você pode ter olhado em sua cara e falou assim, sem graça, hein? Mas, gente, porque é um efeito de humor. A habilidade dele. Exato. Tem gente que acha assim, não, um efeito de humor, eu não achei engraçado, não necessariamente Problema engraçado. Não necessariamente engraçado. Olha aqui. E aí, compadre, já estou usando uma variante regional, isso mesmo. Aqui eu tenho o chapéuzinho indicando aqui, o chapéu de palha indicando aqui a camisa, isso aí. O que é isso aqui? Isso aqui é uma camisa xadrez, né? Isso aqui é um macacão. Esse R, a fonética vai entender isso como um R retroflexo, né? Exato. Comum aos caipiras. Então, futebol. Fala porta, porteira, portão, isso a gente entende como R retroflexo. Inclusive no sul de Minas tem muitas pessoas que utilizam. Então essa forma aqui, essa questão fonética, indica uma variante regional no interior de São Paulo, no interior de Minas. Isso mesmo. E aqui, como é retroflexo, essa forma de falar, esse R apareceu aqui, mas na verdade, esse rapazinho aqui queria falar sobre filme. E aí, compadre, você está assistindo um filme? O que você está fazendo? Ah, um filme? Na verdade, ao invés de ele falar filme, ele falou firme. Que tem a mesma ideia do bom demais? Bom. Aí ele não, futebol. Nessa ideia aqui, ele queria dizer bom demais. Sim, só que o coleguinha entendeu? Futebol. Filme e falou futebol. Que é muito comum nessas regiões também, você substituir o L pelo R. Então, ao invés de falar filme, você fala firme. Ao invés de falar futebol, fala futebol, né? Isso então é algo que indica essa variante regional aí. Bacana. Pode passar o slide pra gente. Aí, olha só, gente. Quando a gente conversa sobre a nossa dissertação argumentativa, se você dá uma olhadinha na proposta 6 já, que está lá no nosso site, não deixe de clicar e baixar a sua proposta da semana. O texto motivador 4 vai falar de uma alternativa. Qual alternativa é essa? Gente, muitas das vezes criar ideias legislativas no portal e-cidadania é uma proposta de intervenção. Ou seja, se a gente fala sobre caminhos para combater, a gente conversa sobre alternativas para combater. Alternativas é a mesma coisa que intervenções para amenizar, para enfrentar o preconceito linguístico. Então, olha só, se criar uma ideia legislativa é uma intervenção válida, você precisa saber que processo é esse. Gente, ideias
legislativas podem ser criadas nesse portal do Senado Federal. Quando se cria uma ideia legislativa, se muitas pessoas apoiarem essa ideia, essa situação que foi colocada como um problema ou como uma intervenção possível se torna uma pauta de discussão no Senado para então tornar-se lei. Então, olha só, aqui nesse caso, quem que foi que criou essa proposta? Foi a Priscila. Professora, quem é a Priscila? Não sei. Priscila do Distrito Federal. Essa Priscila criou uma ideia legislativa. Qual que foi a ideia dela? A ideia dela foi a seguinte: tipificar como crime o preconceito linguístico. Gente, preconceito linguístico ainda não é criminalizado. Não existe nenhum crime específico voltado a discriminações relacionadas à motivação de um pensamento equivocado a respeito da língua. Lembra, preconceito é diferente de discriminação. Qual que é essa diferença? A gente já discutiu em sala de aula. A diferença é simples. Quando eu falo de preconceito, vamos lá na raiz da palavra. Pré, antecipado, conceito, ideia. Se eu tenho uma ideia antecipada a respeito de alguém, eu tenho um preconceito. Quando esse preconceito é violento, que é a nossa grande questão. Quando a ideia é manifestada na nossa cabeça e você torna essa ideia em atitude, você traz ela à tona, a discriminação, não oferecer serviço a alguém, por exemplo, Pedro, se a pessoa vai procurar um serviço, vai procurar um emprego, e ela chega lá falando futebol, falando free, fala com sotaque nordestino, algo do tipo. Gente, se essa pessoa, pelo simples fato de falar dessa forma, não for aceita no cargo, por mais que tenha as competências técnicas para tal e a alegação for simplesmente essa, é uma manifestação de discriminação. Pode passar aí pra gente. Olha só, quando você vai abordar esse tema, muitos alunos enfrentam a dificuldade de enxergar essa estrutura, caminhos para combater. Ô, gente, se você falar só sobre preconceito linguístico, é tangenciamento do tema. Se você falar de caminhos para combater o preconceito linguístico, é tangenciamento também. Porque a gente pediu para você enquadrar essa circunstância no Brasil. Você precisa falar do Brasil especificamente. Você pode falar de outros lugares, mas você deve falar do Brasil. Então, nessa proposta, por exemplo, você pode começar falando sobre esse contexto brasileiro de uma vez? Pode. Pode falar num contexto mais universal? Sim, porque preconceito linguístico não é algo exclusivo do Brasil. Preconceito linguístico é uma questão universal. Qualquer língua pode enfrentar essa situação problemática. Agora, a maior dificuldade numa redação dissertativa e argumentativa é justamente se adequar a esses dois delimitadores: caminhos e combater. Por quê? Qual que é o risco que você corre? O risco aqui é você escrever uma longa proposta de intervenção. Ou nem abordar isso, falar só sobre preconceito linguístico no Brasil e deixar só para a sua proposta de intervenção essas alternativas. Venho te dizer que, ao longo do seu texto, você precisa abordar os caminhos, as alternativas, até problematizar. Escolha o tipo de preconceito linguístico que você vai falar e escolha o caminho, a alternativa. Deixo aqui para vocês alguns desses caminhos, algumas alternativas que vocês podem citar na sua redação. Por exemplo, para enfrentar o preconceito linguístico, eu posso criminalizar o preconceito, como a Priscila lá do Distrito Federal. Posso criar um setor de delegacia ou criar mesmo uma delegacia especializada em crimes de discriminação motivados por preconceito linguístico. Além disso, inserir a disciplina de preconceito linguístico nas escolas. Ô, gente, essa daqui é uma das alternativas mais legais. Por quê? A gente, na atualidade, estuda preconceito linguístico na área de linguagens. Só que a gente não tem um foco tão grande assim no estudo de todas as variantes, no estudo de todos os tipos e manifestações de preconceito linguístico. Então, se você propõe ao Estado ou propõe às escolas a criação de uma disciplina exclusiva
sobre preconceito linguístico é uma forma de você educar diferentemente as pessoas, para que elas mudem o pensamento a respeito dessas variantes não padrão, em contraste com a padronizada, e além disso, possibilidades maiores da gente discutir o que é preconceito linguístico, joia? Por último, denunciar. Discriminação é uma ação interventiva, é uma alternativa. Canais de denúncia, criar um canal de denúncia especializado em discriminações, para denunciar discriminações voltadas ao preconceito linguístico, é uma possibilidade, beleza? Então, olha só, quando a gente conversa sobre preconceito linguístico, o Marcos Banho, esse é o livro dele, tem PDF, até coloquei o linkzinho ali, mas só você digitar no Google aí, dá um Google. Preconceito linguístico, Marcos Banho, PDF. Já aparece para você. Gente, nesse livro, ele vai tratar de alguns pensamentos equivocados a respeito da língua. Se você sabe se você sabe discutir alguma dessas ideias equivocadas sobre a própria língua, você tem mais propriedade para abordar o que é o preconceito linguístico, como que ele se manifesta no Brasil e quais são as alternativas para combatê-lo. Então, por exemplo, em estrutura de redação, como que você pode dividir isso tudo? Já que o tema é grandão, você pode discutir no primeiro parágrafo de desenvolvimento, abordar o tipo de preconceito que você vai aprofundar nesse parágrafo. Você pode trazer um caminho que ainda não existe. Olha, apesar de existir esse problema relacionado ao preconceito linguístico, ainda não existe uma criminalização. Você trouxe um problema relacionado a uma alternativa. E você aprofunda nessa discussão, porque você precisa provar que não existe mesmo. Tranquilo? Então, lembra disso. E aí, pensando nessa mitologia do preconceito linguístico, o Pedro vai focar em alguns, mas eu já te adianto que os títulos desse índice do livro já são manifestações de ideias equivocadas do próprio povo brasileiro a respeito do nosso português, padronizado ou não padronizado. Lembra disso. Então, olha só, são ao todo 8 mitos, mas eu queria falar aqui de 2 ou 3 que eu acho que são importantes, que a gente vê muito e que eles serão importantes para você utilizar na redação. Então, aqui seguindo a ordem, o primeiro mito que eu acho que é importante a gente falar é que o mito número 2, esse mito de que o brasileiro não sabe português, ou que só em Portugal se fala bem português. Olha, esse é um mito que parte de 2 questões primordiais. Primeiro, uma questão técnica. A gente já falou que o preconceito linguístico ele parte de uma supervalorização da norma culta ou da norma padrão. Se a gente pegar o português falado em Portugal, ele está mais próximo do que a gramática indica. Então, por exemplo, o português ele evita usar gerúndio, ele utiliza as regências corretas, as regências que a gramática normativa indica como correta. Então, ao invés de ir no banheiro, o português diz que vai ao banheiro. Ele evita, nos locais em que a gramática indica, em que deve haver a ênclise, que é o pronome oblíquo depois do verbo, ele faz assim. Então, ele diz dê-me alguma coisa, empresta-me uma caneta, coisas que a gente não faz. Então, se você acredita que a norma culta, que a norma padrão é algo que deve ser alcançado por todos e que ela é melhor do que as demais, então aí sim, você acredita que o português fala melhor do que o brasileiro. Por quê? Porque ele está mais próximo da gramática normativa. Mas preste atenção, a gramática normativa, como a gente já falou, ela não é algo absoluto, ela não é algo que todo mundo tem que seguir o tempo inteiro. Então isso é sim um mito. Por outro lado, a gente tem uma certa sensação, e aí eu quero trazer um outro repertório sociocultural do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues foi um grande escritor, jornalista brasileiro, e ele cunhou um termo que é o vira-latismo. O que é esse vira-latismo? Essa sensação que nós brasileiros temos de que tudo que vem de fora é melhor. Então a comida de fora é melhor, você vai no McDonald's ou você vai no Bob's, né? Então a comida de fora é melhor, a roupa de fora é melhor, a viagem é melhor se ela for estrangeira do que nacional, a música internacional é melhor, a literatura internacional é melhor. Então o vira-latismo ele traz essa ideia de que nós brasileiros sempre acreditamos que o que é do estrangeiro é melhor do que aquilo que aqui está. Então isso é algo que a gente consegue perceber e esse mito vai trazer essas 2 ideias. Tanto essa supervalorização da norma padrão, como os portugueses eles falam de uma maneira mais próxima da norma padrão, e aí tem uma série de fatores que
resultam nisso, que explicam isso. Ou seja, lá em Portugal eles tiveram um número de influência muito menor do que a gente teve de outras línguas. Então a gente teve influência de línguas indígenas, de línguas africanas. O próprio fato de o português, a gramática ter sido inventada, o português ter sido inventada pelos portugueses. Então eles têm um maior apreço por isso. Acontece a mesma coisa entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Então os Estados Unidos falam de uma maneira mais distante da gramática e os ingleses falam de uma forma mais próxima da gramática. Qual que é a diferença? Você nunca vai ver um americano dizendo que ele não sabe falar inglês. Pelo contrário, eles têm orgulho, eles se orgulham da forma como eles falam inglês. Eles vão até zoar o britânico, dizer que o britânico é muito certinho, é muito mimimi. Então, esse é o primeiro mito que a gente já desmistificou aqui, a gente já viu as bases dele. Ele parte de uma supervalorização da norma padrão e ele parte de uma sensação de vida latina. Outro mito, todo professor de português já ouviu esse e vocês, provavelmente, todos vocês já falaram isso alguma vez na vida. Esses dias até o Bruno, que está aqui gravando, falou isso aqui comigo. Português é muito difícil. Que isso? Português não é difícil nada. Ué, você está falando, você está me entendendo, eu estou te ouvindo, você está me ouvindo, a gente está se comunicando, então o português para você é algo natural. O que é difícil? A gramática normativa. Então lembra lá da diferenciação que a gente fez de que a língua é diferente da gramática? Quando você diz que o português é muito difícil, você está confundindo as duas coisas. Porque você não acha o português difícil, você acha a gramática do português difícil. E aí também tem explicação para você achar essa gramática difícil. Por quê? Um dos conceitos relacionados à educação, que cada vez mais a gente vai solidificando, a gente vai vendo que realmente é verdade, é a questão da aplicabilidade. Então, quando você mostra para o aluno que aquele conteúdo que você está ensinando tem uma aplicação prática no mundo, ele tem muito mais facilidade de decorar ou de aprender aquilo. Com a gramática isso é muito difícil, porque você ensina para o aluno 1000 vezes que ele deve usar a ênclise, que ele deve usar empresta-me uma caneta, e ele vai sair da sala e ele vai dizer, me empresta uma caneta. Então ele percebe que aquilo que a gramática normativa aponta para ele, ele não vê muito uso naquilo na sociedade. Então, esse é um mito que a gente precisa desmistificar. O português não é difícil. O difícil é a gramática do português. E outro mito que eu queria falar é de que as pessoas sem instrução falam tudo errado. De novo, a gente não viu que não existe certo e errado, não existe adequado e inadequado. Então você não pode falar que as pessoas sem instrução falam errado só porque elas dizem nós vai, nós foi. Quando você diz nós vai, todo mundo entende que essa mensagem está no plural, ou seja, que ela não está no singular. Então também não dá para dizer que as pessoas sem instrução falam tudo errado. E os outros mitos, esse aí, depois se vocês quiserem debater mais, chama lá no Instagram que a gente conversa sobre. Mas eu acho que esses três são os que mais chamam a minha atenção e você pode utilizar eles na sua redação. Bacana demais. E aí o seguinte, quando a gente conversa a respeito de preconceito e discriminação, tem um cara que a gente já trocou uma ideia, que é o nosso queridíssimo Gordon Allport. O Gordon Allport já foi, né, virou estrelinha. Esse cara escreveu um livro chamado The Nature of Prejudice, A Natureza do Preconceito. Você viu meu inglês aí, né? Bom demais. E aí, olha só, em 1954 ele escreveu esse livro e a ideia dele era simples. Ele gostaria de medir, nivelar as manifestações de preconceito em sociedade. E eu já te digo que a escala de Allport dá para todo e qualquer tema que fale sobre violência. Então você pode levar tranquilão, e a gente vai ver um parágrafo padronizado aqui que você pode levar para toda qualquer redação, sempre que você quiser falar sobre violências em geral ou preconceito e discriminação, beleza? Passa aí pra gente. Olha só, esse cara, ele vai nivelar os tipos de violência em sociedade, pensando na ideia violenta e a manifestação dela em atitude. Então, olha só, primeiro nível, a antilocução. O que é isso? Anti, com I, tem a ver com contra, ser contra. E locução tem a ver com o discurso. Quando o meu discurso é contrário à existência de uma parcela da sociedade, ou ele isola, afasta uma parcela da sociedade no meu discurso, significa que eu pratiquei a antilocução. Há exemplo de piadas, como o Pedro já disse, há exemplo de piadas que são feitas com pessoas que falam de maneira diferente da norma padrão, ou pessoas que têm aquele sotaque, né? O nosso mineirês, por exemplo, quando as pessoas vão interpretar, principalmente televisão,
Gente, a gente não fala tudo embolado, não. O que é isso? Então, de maneira estereotipada, pode-se ressaltar essas situações em piadas, né? Além disso, a esquiva é quando você isola. Se você percebe que alguém está falando de forma diferente de você, por exemplo, um nordestino, e você, ao ouvir essa pessoa falar, você exclui, você afasta essa pessoa, você invisibiliza essa pessoa, a esquiva é isso. É você fechar-se em seu grupo e não incluir o outro simplesmente pelo fato que ela fala de maneira diferente. Isso é esquiva, isolamento social. Agora, a discriminação é a atitude, uma atitude, quando eu não deixo a pessoa acessar bens e serviços. Por exemplo, uma pessoa quer entrar num restaurante e pela maneira dela falar, ela é impedida de acessar esse lugar, independentemente se tem dinheiro ou não, só pela forma de falar. Isso é discriminação motivada por preconceito linguístico. E também quando a pessoa não tem acesso ao emprego, simplesmente por aquele exemplo que eu já passei para vocês, simplesmente pelo jeito de falar. Agora, o ataque físico é quando você observa alguém com um jeito de falar caipira e dá um soco na cara dessa pessoa. Ô, gente, simplesmente porque ela está usando uma variante e não um padrão. Isso, até então, a gente não teve nenhum caso desse que eu saiba, né? De alguém ser agredido fisicamente porque fala de maneira X ou Y. Ou pode usar uma variante pertencente a um nicho social específico. Aí essa forma de falar identifica o nicho e a pessoa pode ser agredida por conta disso. Isso daí funciona. Sempre há uma relação entre o preconceito linguístico, ele tem como base outros preconceitos, né? Sim, exatamente. E o extermínio é quando você massacra uma parcela da sociedade, por exemplo, assassinar todos os caipiras simplesmente pelo jeito de que eles falam. Isso é problemático demais, que é o último nível dessa escala. Então você pode usar essas várias formas de violência motivadas pelo preconceito linguístico. Mas como é que você coloca essa escala numa redação em um parágrafo padronizado de introdução? Vamos lá comigo? Olha só, gente, aqui, quando a gente tem estruturas básicas da introdução, primeiro você apresenta o tema, depois você problematiza, apresenta seus argumentos ali, citando se você quiser, e se posiciona frente a eles. Lembra? A estrutura temática inteira precisa estar na sua introdução. Então, caminhos para combater o preconceito linguístico no Brasil precisa estar inteirinha, bonitinha na sua introdução. Então vamos lá, como é que isso acontece? A escala de Gordon-Allport é um método para medir os níveis de violência em sociedade, causada por um pensamento equivocado a respeito de outrem. Outrem é o quê? Outra pessoa, outras pessoas, terceiros. Apesar dos esforços para coibir essa prática, ou seja, para combater esse tipo de violência, o combate aí você pode colocar qualquer tipo de violência que quiser aqui. Por exemplo, preconceito linguístico. Passa aí para mim, Bruno. Olha só, o combate ao preconceito linguístico representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a forte mentalidade preconceituosa das pessoas a respeito, em relação a quem é usuário de variantes não padrão da língua portuguesa brasileira e a negligência por parte dos governos frente a essa realidade universal são os principais responsáveis pelo quadro. Cabe, então, analisar caminhos para enfrentar esse relevante impasse. Ô, gente, essa introdução aqui já direciona o seu argumento, a sua argumentação. Olha só, vou falar da forte mentalidade preconceituosa dessas pessoas. Vou falar também da negligência por parte dos governos. Gente, até hoje não existe uma lei específica para isso. Então, você pode falar que o governo não moveu até então nenhuma ação, sendo que isso acontece. Então, fica aqui uma sugestão de parágrafo padronizado para você discorrer sobre essa proposta 6, de acordo com todo esse conhecimento que a gente discutiu aqui. Eu vou deixar só um momentinho antes de eu me despedir, um momento para você tirar aquele print maroto. Volta lá naquele outro sem coisa, não? Acho melhor tirar esse. Isso, tira o print desse primeiro. Bonitinho. Agora isso. Printa aí. Isso aí, você inserir a violência que você quiser aí.
Né? Isso aí dá pra tudo qualquer Você é Janine Nominato fazendo a redação pra você, hein? Você achou que não era possível? É super possível. Ô, gente, e eu vou te contar, isso aqui não tem na internet, não, né? Esse parágrafo que aparece aí, aleatório, não. Foi criado com carinho e com amor, né? Leva esse conhecimento e pode copiar sem problema algum. Professora, mas não vai me limitar, não? Aqui, fica tranquilo. Se você quiser um caminho específico, nós já conversamos demais sobre esse caminho específico. Mas existe também o caminho padronizado. Se você quiser ir por ele, pode ir também feliz. Se você tem dificuldade com redação, principalmente galera de exatas aí, ó. Pode ficar tranquilinho, pode copiar sem dó. Diga. Estão perguntando se é obrigatório na introdução colocar o impasse. Então, quando a gente fala caminhos para combater o preconceito linguístico no Brasil, impasse, o problema já é o preconceito linguístico. Então pode ficar tranquilo. Você tem que falar de preconceito linguístico. Você tem que falar de preconceito linguístico, tem que falar desse impasse. Então, se você quiser se referir ao preconceito linguístico como impasse, você vai retomar tranquilo, sem problema algum. Perfeito. Mas aqui nesse caso, você pode fazer só sobre coisas positivas, caminhos que existem e que podem ser implementados. Você pode fazer isso sem problema algum. Joia? Só isso? Pedindo o slide para postar. Daquele jeito, no linkzinho que eu sempre mando para vocês. Pode ficar tranquilos. Fechou? Beijo. Então, joia demais. Sextou, hein, galera? Sextou em casa. Agora sextou em casa. Netflix. Ô, gente. Hoje tem. Hoje tem. Assistam o BBB hoje, né, galera do Globoplay. Não, BBB Repertório é sociocultural, gente. O Nossa BBB. senhora, não, dá não. Ô, gente, sério mesmo. Maratoninha básica, maratona de redação amanhã também. Você faça aquela redação, faça todos os Assiste exercícios. aquelas aulas gravadas que não deu tempo de assistir ainda. Ufa, eu sei que tá acumulando aí, é muita... Ah, menino! E deixa eu te contar uma coisa, você tá ligado, você é terceira série e você pré-ENEM. Aprimoramento ENEM amanhã. Você não é bobo de perder isso não, né? Nós vamos trocar ideia lá, vários professores aprofundar sensacionais. Você vai ver lá na minha aula de aspectos da textualidade. Beleza. Já falei que na próxima nós vamos falar de vírgula. Joia Então, demais. quem não assinou aprimoramento pode assinar 12 vezes. Não, tô brincando. Depois você procura lá, porque o aprimoramento é fera demais. Bacana demais. E aprimoramento ENEM, gente, faz diferença na sua vida, sim, demais, aprofundar. Daqui a pouco o nosso planner de redação tá chegando aí, gente. Bora lá. Estudar amanhã, fechou? Até o aprimoramento, então. Tchauzinho. Tchau, galera. Obrigado. É nóis. Sextou. Sextou.